paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, obrigado por você estar sintonizando agora esse culto, essa palavra, e quero agradecer já e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Vamos estar falando sobre o culto de família. Mas antes eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos colocar no Teu altar todos meus amados irmãos e irmãs e as crianças da Jerusalém, para que o Senhor abençoe a todos, dê a eles toda a segurança que eles precisam, não deixe faltar o alimento em suas casas, não deixe faltar a saúde na vida de cada um deles e que eles possam estar tendo uma vida feliz e que eles possam cada vez mais aprender da Tua palavra, do qual vamos estar falando daqui a alguns minutos. Que o Senhor nos abençoe grandemente, derramando a Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu tenho uma palavra que eu quero repartir com vocês. Essa palavra aparece 3 vezes só na Bíblia, só em 3 vezes. Uma palavra aparece lá em Isaías e 2 vezes em Gálatas. Essa palavra, ela diz o seguinte, em Gálatas, ela aparece da seguinte forma: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é esse aio? Esse aio era comum naquela época, as pessoas abastardas que tinham seus filhos, eles tinham muito dinheiro, então eles tinham muitos escravos, porque eles iam para a escola. E só ia em escola quem realmente tinha muito dinheiro. Naquela época, quem não tinha dinheiro não ia em escola. Aprendia a falar, mas não aprendia a escrever. E esse aio era o seguinte: era normalmente um escravo que levava as crianças na escola, segurando em suas mãos e vigiava todas as suas atividades com disciplina severa. A lei conduz o homem a Cristo, porém, Cristo tira o pecado. Vou repetir, a lei conduz o homem a Cristo. Porém, Ele, Cristo, tira o pecado. Porque agora estamos na graça e não mais na lei. Esse aio, nós entendemos que era a lei. Porque as crianças tinham que ser doutrinadas, elas tinham que saber tudo sobre o que se falava. Seus pais tinham muito dinheiro e eles eram conduzidos de forma até severa para aprender. Porque aprender hebraico é difícil, não é fácil. E aprender a lei, que a lei punia as pessoas, era pior ainda. Mas
O apóstolo Paulo diz que a lei servia de aio para conduzir-nos a Cristo. Paulo dizia, a lei servia de aio, quer dizer, tinha que ter um escravo, alguém que levasse essas pessoas a estudar nas escolas daquela época e que ficava todo o tempo vendo as atividades da criança, com disciplina severa mesmo. A lei maneja a vara e de não furtarás, não adulterarás, não matar, não mentir, observarás as leis cerimoniais do templo, os sacrifícios, os ritos sacros, e a lei não poupava ninguém. Quem vivia sobre a lei, somente sob ela, vivia em constante temor. Fascinado pelo rigor das suas exigências, poderia até esquecer-se de Deus, porque as pessoas eram tão obstinadas em servir a lei, mas esquecia de quem criou tudo aquilo, de um Deus verdadeiro. Deus ficava sempre em segundo plano. E vivia com o saber secreto de que era incapaz de cumprir todas as exigências da lei. O judeu tinha e tem ainda mais de 600 e poucas leis para cumprir. Dificilmente algum deles cumpre. É muito difícil. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O cristão já não vive sob a lei, mas está ao seu lado. O cristão está ao seu lado, identificado com ela. Ele não teme mais a vara, pois passou a querer o mesmo que a lei quer. Melhor, o que Deus quer. Jesus Cristo, que passou a ser o mestre, não manejava a vara do aio. Não judiava das crianças quando não aprendia a lição, porque naquela época a lei, o aio era muito disciplina, forte, segura. Ele não usa uma vara diferente. Ele usa o cajado do bom pastor, que orienta, que disciplina com muito amor. Protege contra o lobo e o ladrão. Jesus Cristo cura as feridas que a lei deixa em nós. Ele perdoa e dá um novo começo. Ele nos veste com as vestes da sua justiça, fazendo-nos participar de uma liberdade na qual não servíamos por imposição, mas por amor. Vou repetir. Ele perdoa e dá um novo começo. Ele nos veste com vestes da sua justiça, fazendo-nos participar de sua liberdade, na qual não servimos por imposição, por força, mas por amor. Então, estamos debaixo da graça. E muitos cristãos hoje ainda esquecem desse detalhe. Continuam ainda querendo estar debaixo da lei, do aio, aonde era aquela dureza, aonde o mestre que dava aula, ele corrigia com a vara
e era assim que castigava as crianças. Hoje é diferente. Estamos na graça do Senhor. Vivemos na graça do Senhor. O Senhor Jesus nos deu tudo que nós precisamos. Se erramos, se pecamos, recorremos a Ele, conforme 1 João 9, se pedimos, se justificamos a Ele, se pedimos perdão, Ele é fiel e justo por nos purificar de toda injustiça. Então, a graça para nós é tudo que nós temos hoje. Essa graça aliada à nossa fé, ela é demais. A fé é tudo que nós queremos. Porque antes, quando diz aqui que a lei que maneja a vara, e não furtarás, não adulterarás, não matar, não mentir, observarás as leis cerimoniais do templo, os sacrifícios, os ritos sacros, e a lei não poupava ninguém. Quem vivia sobre a lei, somente sobre ela, vivia em constante temor, fascinado pelo rigor das suas exigências, podendo até esquecer-se de Deus. Hoje é diferente. O Senhor Jesus nos deu a graça. Ele venceu na cruz. Tudo que nós não poderíamos fazer, Ele fez por nós. E é por isso que nós estamos firmes com Ele. Vou ler com vocês agora Romanos 5, 20 a 21. Diz assim: sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, pois a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados, aonde existia o pecado, superabundou a graça. A graça, a nossa fé em Cristo Jesus. Portanto, fica firme. Não queira voltar para debaixo do aio, debaixo daquela vara que só castigava os alunos e não deixava você crescer. Hoje estamos debaixo da graça. O Senhor é que nos ensina. Nós buscamos na palavra do Senhor tudo que o Senhor quer que nós sabemos e possamos agir cada vez mais. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.